telespectadores, a mais um episódio do nosso programa Direito ao Ponto, onde mergulharemos fundo em assuntos jurídicos e desvendamos os mistérios do sistema legal. Eu sou o José Henrique, o seu apresentador de hoje, e hoje discutiremos um tema que pode parecer muito complexo, mas que é essencial para entendermos como a justiça funciona no Brasil, o incidente de assunção de competência. No programa de hoje, vamos mergulhar no mundo dos tribunais, explorando como funciona o processo de incidente de assunção de competência. Vamos desvendar os critérios que os tribunais utilizam para decidir se o caso merece ser assumido e como isso pode impactar a vida dos envolvidos. E para nos ajudar a explorar esse assunto em detalhes, temos a presença de 4 discentes da UENG, a Universidade Estadual de Minas Gerais, para que eles possam discutir conosco um pouco desse tema bastante relevante no mundo jurídico. Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Andresa, muito obrigado pela presença. Ana Vitória, te agradeço. Daniela, muito obrigado. Guilherme, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Para contextualizar os nossos telespectadores, o incidente de assunção de competência é uma figura jurídica prevista no ordenamento brasileiro que permite que os tribunais assumam a competência para julgar casos de relevância social, jurídica ou política. Agora, vamos dar a palavra aos nossos convidados para compartilharem seus conhecimentos sobre o incidente de assunção de competência. Ana Vitória, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Ana, se me permite, você concorda com essa afirmação na qual eu acabei aqui de dizer que o incidente de assunção de competência é um instrumento jurídico que permite aos tribunais assumirem a competência para julgar casos de relevância social, jurídica ou política? Boa noite, José. Boa noite, colegas. Boa noite, telespectadores. Então, eu concordo. O incidente de assunção de competência, ele trata de um incidente no qual um órgão colegiado fracionário de um tribunal, ele vai ser indicado pelo regimento interno desse mesmo tribunal para assumir a competência que anteriormente foi atribuída a outro órgão do mesmo tribunal. É importante frisar que é sempre no mesmo tribunal. Vai ser sempre transferido para uma turma superior, mas sempre no mesmo tribunal. Nunca vai ser transferido para outro tribunal. Vai ser quando uma outra turma assume essa competência, vai ter um redirecionamento. E esse redirecionamento, novamente, que é importante frisar para não haver confusão, vai ser para um órgão do mesmo tribunal que vai julgar sobre isso. Por exemplo, o STJ é uma corte especial, ele tem 3 sessões e 6 turmas. Um processo vai ser distribuído para a primeira turma e ela vai receber uma divergência interna. E aí, essa divergência vai ser passada para a turma superior, do mesmo tribunal, turma superior do mesmo tribunal, a qual vai julgar essa competência no lugar daquela outra turma. E isso acontece para não ter divergência, para fazer um julgamento mais completo, mais assim, sabe? Sem essas divergências que, querendo ou não, pode acontecer e acaba que faz um julgamento meio que errado. Não errado, mas enfim. Perfeitamente. Ainda bem que a informação estava correta, né? Ana, você poderia nos responder mais uma questão? Claro. Você sabe que existem finalidades e requisitos no incidente de assunção de competência. E para você, quais seriam esses requisitos e essa finalidade? Então, a finalidade é a prevenção ou a composição da divergência entre órgãos fracionários do tribunal. Então, como eu falei no exemplo acima, se a Corte Especial vai julgar, é a prevenção ou a composição de divergência entre órgãos fracionários do tribunal. Então, como no exemplo acima, se a Corte Especial julgar, vai prevenir a divergência dentro do próprio tribunal. Então, é por isso que acontece essa assunção de competência para uma turma acima. Tá. Alguns requisitos cabíveis são a existência de recurso e remessa necessária ou processo de competência originária em tribunal. Não é entre tribunais, é entre órgãos do mesmo tribunal. Sempre importante frisar essa questão. É preciso que exista também uma relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente
a prevenção ou a composição da divergência entre os órgãos do tribunal. Outro ponto é necessária a grande repercussão social, assim como vários outros julgados que tem para ele. É necessário uma repercussão social. E é preciso haver ausência de repetição em processos múltiplos, pois não é um microsistema de casos repetitivos. Então, não pode ser um processo que é comum, sabe? Uma coisa comum, como sempre tem uma ação de alimentos, algo desse tipo. Aí uma das exigências é essa, não ser uma coisa comum. E essas questões são tratadas no artigo 1947 do Código de Processo Civil. Se você me permite, eu posso, se puder ler a letra da lei. O artigo 947 diz o seguinte: é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, como já foi dito anteriormente. O parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá de ofício ou a requerimento da parte do Ministério Público ou da Defensoria Pública que seja o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária, julgado pelo órgão colegiado que o regime indicar. O parágrafo 2º diz o seguinte: o órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência. Parágrafo 3º. O acórdão proferido e a assunção de competência vinculará todos os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese. Parágrafo 4º. Aplica-se o dispositivo neste artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Então, para ter esse incidente, tem que preencher todos esses requisitos, ou pelo menos alguns deles, que estão no artigo 947. Se não preencher, não tem como você aplicar uma coisa que não está prevista, entende? Então, assim, você seguiu essas questões, esses requisitos, você pode aplicar o incidente de assunção de competência. Muito bem esclarecido, Ana. Muito obrigado desde já. Guilherme, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Guilherme, você pode nos explicar quais são os procedimentos adotados para que seja feito o incidente de assunção de competência? Posso explicar sim, né? Boa noite a todos, né, da mesa. Boa noite, né, aos telespectadores que vão nos assistir, né, nessa entrevista. Então, já que você me pediu, né, para explicar, né, quais são os procedimentos adotados para que seja, né, realizado o incidente de assunção de competência, nesse caso, quando são preenchidos, né, todos os requisitos, né, os requisitos, né, para realizar o incidente da assunção de competência, o relator ele propõe, né, o redirecionamento da competência, né, de ofício ou ou a requerimento, né. Aí, em seguida, o órgão colegiado, né, que é competente para conhecer o processo, ele envia os autos, né, ao órgão que o regimento indicar. Daí, o órgão indicado, né, pelo regimento, ele reconhecendo o interesse, né, da assunção de competência, ele vai julgar o processo concreto. Muito interessante, Guilherme. Muito obrigado pela sua colocação. Daniele, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite desde já. Daniele, você poderia nos explicar aos nossos telespectadores e todos que aqui se encontram qual é o impacto? Sabemos que tem um impacto no incidente de assunção de competência. E qual seria esse impacto na autonomia dos tribunais inferiores e no funcionamento do sistema jurídico? Então, boa noite a todos. Então, o incidente de assunção de competência, ele pode influenciar a autonomia dos tribunais inferiores, ao centralizar as decisões importantes nos tribunais superiores. Então, isso pode impactar a coesão hierárquica, ao mesmo tempo que se busca uniformizar interpretações jurídicas relevantes. Muito obrigado, Daniele, pela explicação. Andresa, boa noite, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Você poderia nos dizer por que o incidente de assunção de competência deve ser proposto?
Boa noite, José. Boa noite a todos. Se preenchidos todos os requisitos, o incidente de assunção de competência poderá ser proposto pelo relator, pelas partes, pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Ótimo, muito obrigado pelo esclarecimento. Espero que vocês, telespectadores, estejam gostando do nosso programa de hoje, porque já adianto para vocês que eu estou adorando compartilhar com vocês esse tema bastante relevante para o meio jurídico e para aqueles também que são os operadores do direito. Guilherme, você poderia nos sintetizar para a gente como é a aplicação da tese jurídica em caso de assunção de competência? Perfeitamente, né? Já que você está pedindo que eu explicar, né, como que é a aplicação da tese, ela é feita da seguinte forma: a tese fixada, né, no julgamento de assunção de competência, ela vinculará, né, todos os juízes subordinados do tribunal e também o próprio tribunal. A não ser, né, como foi já lido pelo colega anteriormente, no artigo 947, né, salvo no caso, né, de revisão de tese, que seria nos casos, né, de extinção ou superação da tese. E em seguida, o incidente de assunção de competência, ele vai firmar um precedente obrigatório. Ótimo, muito obrigado, Guilherme, pela sua colocação. Você poderia nos tirar mais uma dúvida a respeito desse tema bastante complexo? Em quais situações um juiz pode declarar a incompetência do juízo e determinar a remessa dos autos para outro órgão judiciário? Claro. O juiz ele pode declarar a incompetência do juízo e remeter, né, os autos do processo a outros órgãos judiciários em algumas situações, né? A primeira delas é quando ocorre a incompetência absoluta, né? No caso, o juiz em questão ele não tem nem competência material, nem competência territorial para julgar o processo, no caso, né? Um outro caso seria a incompetência relativa. Nesses casos de incompetência relativa, o juízo ele pode determinar a incompetência, né, porque ele pode até ter a competência material, mas ele não vai ter a competência territorial. E também, por fim, né, temos a incompetência por prevenção. No caso da incompetência por prevenção, são os casos em que ocorre a assunção de competência por 2 juízes ou mais juízes, declarando simultaneamente competência, né, para julgar aquele processo. Nesse caso, né, o primeiro juiz que declarar essa competência, né, ele vai receber essa ação e ele vai ser, né, declarado competente, e os demais vão ser, né, consequentemente declarados incompetentes para dar seguimento ao processo. Perfeitamente, Guilherme. Muito obrigado pela sua belíssima explicação. Daniele, você pode nos explicar como o incidente de assunção de competência está relacionado com o princípio da segurança jurídica em sistemas jurídicos complexos? Então, o incidente de assunção de competência, ele permite que os tribunais superiores intervenham em casos de alta relevância, procurando garantir a uniformidade interpretativa e assegurar a estabilidade das decisões judiciais. Perfeitamente, muito obrigado desde já. Andressa, fala para a gente com que a decisão de incidente de assunção de competência irá se vincular? Ela irá se vincular aos juízes e aos demais órgãos do tribunal que ela foi proferida, e ela terá caráter vinculante perante aquela corte, tudo isso segundo o artigo 947 do CPC. Maravilha, muito obrigado desde já. E para finalizar, espero que vocês estejam gostando do nosso programa de hoje. Ana, enquanto pesquisava sobre o tema, vi que existe uma questão que me chamou bastante atenção a respeito da exceção de incompetência. Você pode nos explicar qual a diferença entre o incidente de assunção de competência e a exceção de incompetência? Bom, a principal diferença é o momento em que são propostas.
A exceção de incompetência é uma defesa preliminar, que é apresentada pelo réu na contestação para alegar a incompetência do juízo. Já o incidente de assunção de competência é uma ação autônoma que pode ser proposta por qualquer parte ou pelo próprio juízo, para declarar a competência daquele juízo. Além disso, a exceção de incompetência visa declarar a incompetência do juízo para a causa em questão, enquanto o incidente de assunção de competência tem a função de determinar que aquele juízo é competente para a causa que foi determinada. Então, a principal diferença é essa. Um tenta provar que aquele juízo não deve julgar aquele caso e a outra tenta provar que o juízo deve julgar aquele caso. Muito obrigado, Ana, pela sua belíssima colocação. E, para finalizar, trazemos aqui um pequeno roteiro da Daniela Dávila, mestre em Direito Processual da PUC de São Paulo, na onde ela trazerá para a gente um pouco sobre a importância da incidente de assunção de competência, para que nós possamos aprofundar um pouco mais sobre esse tema que é bastante relevante no mundo jurídico. Olá, meu nome é Daniela Dávila e a reflexão que venho propor hoje diz respeito à utilização do IAC, incidente de assunção de competência, como aliado do Poder Judiciário para a prevenção e tratamento do fenômeno da judicialização excessiva que se anuncia. Dentre os institutos que pelo CPC de 2015 geram precedentes vinculantes, o IAC seguramente foi o menos explorado até hoje pela doutrina e pela jurisprudência. Possivelmente isso decorre do fato de que os seus cogeres, como IRDR, Recurso Especial Extraordinário e Repetitivos, foram pensados pelos legisladores de 2015 como peças-chave para tratar o fenômeno da litigância em massa. Capazes de outorgar uma solução única para centenas e milhares de processos, esses institutos fatalmente ganharam a atenção da comunidade jurídica. Em outro extremo, situa-se o IAC. Trata-se de um instituto uniformizador para relevantes questões de direito, que tem como requisito negativo justamente a não repetição em múltiplos processos. Para o IAC, portanto, sobreleva um requisito qualitativo e não quantitativo. A razão de ser desse instituto traz consigo a ideia de que o judiciário, ao dizer o direito, passa uma mensagem aos jurisdicionados sobre o que está ou não de acordo com o ordenamento jurídico, ou seja, fixa pautas de conduta para a sociedade. E é extremamente importante que, quando invoga temas de impacto social, isso seja feito de forma mais qualificada possível e mais uniforme possível. A razão de ser, portanto, está completamente alinhada com o cenário onde vivemos atualmente, onde centenas de ações estão sendo distribuídas diariamente nas mais diversas cercanias do Poder Judiciário, nos convidando a pensar sobre temas inéditos que impactam a todos. Tomamos como exemplo a ação recentemente distribuída pelo Estado do Ceará na 5ª Vara Federal de Fortaleza contra a Anvisa. Lá se obteve uma liminar autorizando o Estado a implantar barreiras sanitárias no aeroporto, visando inspecionar passageiros oriundos de outros estados da federação, com o objetivo de tentar evitar o aumento da doença no estado. A liminar lá proferida é sui generis, discute um tema de especial impacto e possivelmente a matéria nela discutida não está sendo debatida em centenas de milhares de processos no judiciário, porém, mesmo assim, continua sendo um tema muito importante para a sociedade. Pensamos que, tão logo submetida essa questão ao tribunal competente, o tema possa ser objeto da instauração do incidente de assunção de competência para a uniformização do tema. Isso possibilitaria que a questão fosse julgada por um quórum mais qualificado do que o ordinariamente previsto. Possibilitaria ampliação do debate e, ao final, resultaria um precedente vinculante para casos semelhantes. A situação em que vivemos tem nos convidado a refletir sobre nossa técnica processual e tentar extrair o grau máximo de rendimento dos institutos que dispomos a fim de tratar o fenômeno que estamos enfrentando e ainda o que está por vir. Pensamos que o IAC deve ser olhado sobre essa ótica de modo a contribuir com o judiciário nesse momento. Após diversos indagamentos que aqui pôde-se perceber, há várias questões respondidas por vocês,
assim como também a explicação da Daniela Dávila, mestre em Direito Processual. Espero que pôde ficar bem compreendido um pouco sobre esse tema bastante relevante, e desde já aqui já deixo os meus belíssimos agradecimentos a todos vocês. Muito obrigado, Andresa, Guilherme, Ana, Daniela. Desde já agradeço a todos vocês e agradeço vocês também, telespectadores, por estar nos acompanhando ao mais um programa de hoje, Direito ao Ponto. Boa noite a todos.